Arroz! Energias positivas para você, começando mais um do nosso universo. Como pode melhorar? Infinitas possibilidades, meu jovem, minha jovem. Vem pra cá, hora de despertar a consciência. Joga a sementinha e você faz sua parte aí, desperte sua luz interior. Você veio para viver o extraordinário. Mas você tem que fazer essa escolha, cara. Só depende de você. Já quero mandar um abraço pessoal da rede SPTV. Toda quarta-feira, 19h20, essa hora de despertar a consciência. E já convide você estar no YouTube, pô, nos ajuda. Vamos transformar a humanidade com a sua ação. Compartilha, deixa seu comentário aí pra gente poder propagar essa mensagem, porque conhecimento é poder, meu jovem. Vem pra cá que hoje é um papo bacana. Tô com uma pessoa maravilhosa aqui. Ela que é psicóloga, empreendedora, revolucionária. Ela faz a diferença na humanidade porque ela cuida das pessoas. Minha amiga Kelly Rodrigues. Beleza, Kelly? Beleza. Olha, é por sua conta esse negócio aí. Vai. Gostei dessa apresentação, mas metade é por sua conta. Merece muito mais. Tô falando que eu tô me surpreendendo. Então, gente, já fica o convite. Se permita pro novo. Né, sem julgamento, sem ponto de vista. Se estou fazendo um processo, vá lá, se entregue, vivencie, que eu tenho certeza que o resultado vai ser potencializado, porque a entrega vai ser maior e aquela pessoa sempre vai ser contribuição na sua vida. Hoje eu falo um tema muito legal que ela citou aqui, que é até um artigo da próxima edição, eu não sei qual revista está... Revista Escreva. Temos que escrever mais, hein? Adoecimento... do empreendedor, adoecimento mental do empreendedor. Eu não sei, assim, eu tenho visto muito pouca gente, sabe, Thiago, falar sobre isso. Empreender é um movimento muito solitário. Você tem um sonho, você tem um chamado, um desejo no seu coração e você começa a fazer tudo. Às vezes pedir demissão, pega dinheiro da família, pega dinheiro emprestado para começar um negócio que é um desejo só seu. E a grande maioria das pessoas que estão em volta não tem a mesma visão que o empreendedor tem. E às vezes a gente tem aquele negócio bonito, você que é administrador sabe, né? Missão, visão, valores lá na empresa, por todo lado, todo mundo vê. E eu tenho uma relação com a visão que eu aprendi há um tempo atrás com um cara que foi meu mentor, o Vitor da Med Mais. E ele me disse assim: Kelly, visão é você dar um pulinho no futuro, ver uma foto, voltar para o presente e construir aquela foto. Então, visão é ir lá no futuro e ver algo que só faz sentido para a gente. Então, essa visão que o empreendedor tem do negócio, das possibilidades do negócio dele, é uma coisa que só existe na cabeça dele. Ele tenta passar, mostrar, conectar as pessoas na visão dele, mas ele, na grandíssima maioria das vezes, só ele viu. E pouquíssimas pessoas vão ver e vão acompanhar. As pessoas vão fazer normalmente o que ele manda, o que ele pede ou o que ele paga para ser feito. Mas essa visão do negócio, do projeto, do empreendimento, só existe na cabeça do empreendedor. E aí eu costumo dizer que isso é muito solitário, porque você tem que acreditar muito nisso, lutar muito por esse sonho, por esse projeto e convencer as pessoas de que esse projeto é legal. Tanto o cliente, quanto o fornecedor, quanto os colaboradores. E então o empreendedor, ele vive ali o isolamento do poder. Então ele que detém ou o dinheiro, ou a ideia, ou o processo, e ele está sozinho. E a gente tem visto muita gente adoecer por causa disso. E é interessante, né? O maior do nosso público aqui é pessoas da medicina, né? Da espiritualidade. Eu acho que falta talvez também nesse segmento esse olhar de negócio, né? Isto. Eu acho que falta isso. Porque é um negócio, por exemplo, você vai dar uma classe de barras. Todo o investimento que você teve para estudar, para comprar as apostilas, para preparar o material, para se preparar, para contratar alguém para fazer uma arte, para fazer um projeto, um post, o impulsionamento, tudo isso é dinheiro, é investimento. Se eu estou tendo um investimento, primeiro em mim, no meu conhecimento, e depois um investimento financeiro para que o projeto aconteça, isso é um negócio. Você sabe uma classe, uma categoria que pouco se vê empreendendo? Psicólogos. Tem uma aura de vou ajudar as pessoas, vou salvar as pessoas, vou ajudar o mundo, vou ajudar quem está sofrendo. É um negócio. Antes de ser uma tábua de salvação para o outro, é uma tábua de salvação para si mesmo. Porque se você não está alimentando a sua família, os seus sonhos, os seus projetos, do dinheiro que advém disso, é um hobby. E é interessante, tá até comentando no bastidor, né? Porque às vezes a pessoa associa espiritualidade à pobreza, né? E não tem nada a ver, exatamente, né? Porque assim, pô, só porque eu sou um terapeuta, eu sou da medicina, exatamente, da floresta, faço cerimônias, eu não posso prosperar, eu não posso ter o melhor, exatamente, não posso ter abundância, né?
E fica nessa mentalidade de escassez, porque assim, mas eu preciso, enquanto eu tô aqui salvando, aí eu vou fazer de graça, eu não vou cobrar, eu vou fazer barato. Quem que você tá desqualificando? Primeiro a si mesmo. Então, por exemplo, eu vejo muito isso no psicólogo porque é a minha área de atuação, mas eu vejo muito na saúde. As pessoas conectadas e ligadas à saúde, à cura, a tendência delas é a não verem o que elas entregam como um negócio, como uma empresa. Elas se veem como um trabalhador, mas não vê o negócio delas como uma empresa. Também, não né? se posicionam como uma empresa, como um empreendedor. E não deixa de ser. Porque, veja, se eu tenho um consultório, eu pago um aluguel, eu pago um contador, eu pago impostos. Horas de trabalho, energia. Horas de trabalho, a luz, um cafezinho. Café tá caro, hein? Agora olha, chá, eu tô né? trabalhando só pra sustentar Filhas, meu cadê vício. o café? Cortou, eu nem percebi, né? Cortaram o café? É verdade, ninguém me ofereceu um café aqui ainda. Eu tô trabalhando agora só pra sustentar meu vício. Então, até o cafezinho que a gente serve no consultório, ele tem um custo. E o negócio, ele foi feito para dar lucro. Porque se não tiver dando lucro, é hobby. E o hobby, ele tira dinheiro do seu bolso. E aí, o negócio tem que colocar dinheiro no seu bolso. Só complementando a sua fala, que é importante, porque quem não conhece, sou administrador de empresa, né, já estudei muito isso. Eu lembro quando meu pai tinha restaurante, a gente fazia o custo de operação. Uhum. Aí, beleza. Aí eu fiz o curso, falei assim, quanto você quer ganhar? Ele, como assim? Pô, tem que ter o seu salário. Esse salário tem que estar nesse custo. Porque se você estiver doente, tem que pagar alguém? Exatamente. Então, seria, quando você e faz, aí o dono não vê ele como funcionar. Não, mas eu tô ganhando... No frigir dos ovos, se você organizar e ver muitos negócios, o dono não ganha dinheiro, é o que menos ganha dinheiro. Esses dias eu atendo um empresário, assim, tipo, movimenta milhões. O negócio dele é, tipo assim, 81 milhões por ano. Tem network. É tipo isso. Ele não é muito no network, não. Mas aí eu, assim, depois eu me arrependi, porque eu fui muito dura com ele. Que a tendência é eu ser muito dura mesmo. Mas nesse dia eu fui muito dura com ele. Eu sei como é que é. Ele trabalha com a indústria. E aí a indústria, ele é um distribuidor. O que a indústria faz? Ó, vem aqui, eu vou te dar a honra de distribuir o meu produto, mas você tem que comprar tanto, você tem que bater meta de tanto, você tem que gastar tanto. Ele tem várias obrigações para com a indústria. Aí ele já conheço o negócio dele há um tempo, já fiz consultoria na empresa dele. E aí eu virei pra ele, cara, mas tu é o funcionário mais mal pago. Porque, aliás, mais barato da indústria, porque a indústria te obriga a comprar dela. Ou seja, você já é um comprador. Aí você tem que montar um espaço para armazenar, você tem que pagar o funcionário, você tem que pagar o técnico, você tem que pagar uma pessoa para fazer o controle do estoque, você... Deve pagar o custo de tudo E isso. a indústria não te paga nada, você é o funcionário mais barato da indústria. Então, óbvio que com o negócio, com o business, ele ganha dinheiro. Mas a indústria vê ele como o funcionário mais barato de todos. Mas é verdade. Agora, uma coisa que você está falando, nós estamos falando do adoecimento do empreendedor, Kelly. Eu falo porque hoje não, mas eu tive envolvido em consultoria muitos anos atrás, e o que eu percebo é que a falta de preparação gera um estresse que gera essa doença mental. Porque eu percebo que a gente no Brasil é assim, vamos que vamos. Só vamos fazer. Lá no meio a gente resolve o que é. Então, começa assim, a vender um din-din, não tem essa preparação. Não tem um centro de custos, não sabe quanto custa. Aí na hora de precifica errado. Quanto que o meu concorrente vende um din-din? Ele vende a R$5. Vou vender a R$5 também. Mas às vezes o meu concorrente está fazendo com tangue, eu estou fazendo com fruta. Eu não posso ter o mesmo preço que o meu concorrente, porque o meu produto custa mais. Comprar a fruta e comprar um tangue é completamente diferente. O meu concorrente só tem o custo do fazer e do vender. Eu tenho que comprar a fruta, eu tenho que armazenar, eu tenho que estar sempre com fruta fresca, eu tenho que... às vezes uma embalagem diferente, porque essa fruta vai requerer uma embalagem diferente, uma refrigeração diferente, e não olha para o custo, não tem um preparo de
Como que esse negócio funciona? Ah, meu concorrente vende a R$5, eu vou vender também, senão eu não vou vender, porque vão comprar do meu concorrente. E aí, não aprende. E aí tem as outras coisas por detrás. Não aprende a contar a narrativa do seu produto, da sua história. Por que você vende um din-din? Qual a qualidade? Quem é o fornecedor? Às vezes o fornecedor daquela fruta tem uma história tão maravilhosa. Você mudou tanto a vida dele, porque você compra exatamente dele para fazer o din-din, agora ele não está tendo mais perda. E isso não chega no consumidor. E a gente compra, Thiago, pelas histórias. A gente compra histórias o tempo todo. A gente compra pessoas, né? Isso. E aí, quem é que ensina esse empreendedor do din-din a construir a narrativa do produto dele? Ninguém. Por isso que eu tô falando, é um isolamento, ele faz tudo sozinho da cabeça dele. Ele fala, cara, eu vou fazer o melhor din-din do planeta. Todas as pessoas em volta vão falar, mas por que você não faz de tangue? Todo mundo faz de tangue. E ele fala, não, eu quero fazer de fruta, porque eu quero levar um negócio bacana para as pessoas. E hoje não, já fiz mandar um abraço pro meu amigo Fábio, né? A gente fazia muito o Vaca Não Dá Leite, que era um programa de empreendedorismo, né? E a gente percebia muito isso, que às vezes as pessoas tinham produtos bons, eram pessoas talentosas, mas não tinham conhecimento ou não sabiam lidar com isso no dia a dia. Porque se eu falo que empreender é os vendavais da vida, é as instabilidades, né? E aí nessa hora que você vai, a saúde mental entra para você saber como é que você vai lidar com isso, né? Porque é fácil ter o salário fixo. Isso. Agora quando tem as variações, isso. Como é que eu vou resolver tal problema? E a gente começar a entender essas coisas mais sutis do negócio. E assim, eu acho que por isso que eu falo, gente, conhecimento é poder. Invista em conhecimento, busque entender, mesmo se eu não vou fazer, mas no sentido, por exemplo, tecnologia, para você conhecer, poder conversar, trocar uma ideia também, não ficar refém daquela situação. Porque eu te falo, o que a gente percebe hoje é que o brasileiro é muito inteligente, tem muita força de vontade, mas ele não sabe qual caminho seguir, qual é o melhor caminho. Às vezes, gente, já de consultoria, a gente fala pro cara, não abre um negócio. O cara gastar dinheiro para ouvir isso no pagar. Final. Para ouvir no final. Para falar, não, e não o cara vai fala, por aí, não, beleza. Porque às vezes o não fazer, cara, é um adianto pra caramba. De questão de energia, de dinheiro também. Eu acho que essa questão, o empreendedor, aí todo segmento, gente, mundo espiritual, fora disso, tem que buscar esse conhecimento, porque esse conhecimento vai dar o quê? Direcionamento. Vai abrir o caminho. E assim, você não precisa errar para acertar. Exatamente. Aprender com quem já foi lá e já errou. Né? Eu posso aprender. Sabedoria, né? Você sabedoria. Exatamente. Eu posso aprender com quem já pisou nesse lugar, com quem já fez. E muitas das vezes é esperado que eu erre, ao invés de eu já adiantar o que erraram na minha frente. E aí, todo esse preparo agora está na pauta, né? Agora a NR1 trouxe a pauta da saúde mental para as empresas, só que ainda assim, a saúde mental do empreendedor, e vamos falar de coisas diferentes. Uma coisa é eu colocar saúde mental na empresa. Outra coisa é o empreendedor, o dono, o idealizador daquele projeto, a pessoa que está tocando, a pessoa que sonhou com aquilo, que está investindo. Thiago, eu vejo muito isso nas minhas consultorias. Às vezes as pessoas colocaram tudo que a família tinha no negócio. Não tem outra opção a não ser dar certo. Não tem plano B, né? Não tem plano B. Eu sou sócia de uma clínica lá no Guará que não tem plano B. Aquela família que montou aquele projeto, que idealizou, que são sócios fundadores, não tem como ter plano B ali. Então, se der plano B, não tem saída para ninguém, porque na hora que vender tudo e pagar todos os fornecedores, pagar todo mundo, não sobra nada para eles. Então, não tem outra opção. Quem é que está cuidando desse casal? Quem é que está cuidando da mentalidade, da saúde mental desse casal, que está ali com a responsabilidade de fazer, embora a gente seja, né, mais sócios, nós somos mais de 10 sócios, a responsabilidade está com eles. Com certeza. Eles sonharam, eles idealizaram, nós acreditamos junto com eles, mas o sonho é deles. Eu tenho o meu mural de sonhos. E aí no meu mural dos sonhos tinha uma coisa específica, que era um instituto de saúde mental. Quando eu me associei nessa empresa, né, eu comprei uma parte da empresa, junto com as minhas colegas psicólogas também, foi porque fazia sentido junto com o meu mural dos sonhos. Né? Isso, meu planejamento tinha ter um instituto.
Não era um instituto, mas era um centro de neurociência, né? O neurofuncional. Então, nesse centro neurofuncional, eu vi conexão, vi fit com tudo que eu queria fazer na saúde mental. Não só com as crianças, adultos, idosos, adolescentes. E eu falei, cara, já estava no meu mural do sonho. Então, a oportunidade de realizar o que estava no meu mural do sonho veio por meio de ser sócia dessa empresa. Mas uma coisa é, cara, tem um pouco do meu sonho ali. Mas quem sonhou isso antes? O projeto todo. Deve ser uma parte de um todo, né? Exatamente. Quem está cuidando dessas pessoas que sonharam, que às vezes estão endividadas, às vezes estão ali rebolando, vendendo apartamento, vendendo carro, Thiago, para pagar salário de funcionário, para manter o negócio de pé. Ah, Kelly, mas então não faz sentido. Quando a gente trabalha com um plano de saúde, a gente demora de 90 a 120 dias para receber. A gente sabe que vai receber. Mas se eu não tiver fluxo de caixa para segurar aqui, esse período, e aí né? Tu imagina, Thiago, segurar um negócio por 90 dias, é 120 dias sem receber aquilo que já foi entregue. E nós lá temos uma política de não só entregue para o cliente, como nós pagamos o prestador de serviço. Então, esse prestador de serviço, ele vai receber, independente dos 120 dias que eu vou demorar para receber, que a empresa vai demorar para receber. Quem está cuidando do sono, da qualidade de vida, do lazer desse empreendedor, porque tudo isso é saúde mental. Quem está cuidando dessa parte que sustenta esse ser para o negócio estar vivo? Ah, Kelly, voltou com o tempo. Faz tempo que eu não conversava sobre isso, que é muito gostoso, que eu trabalhei muitos anos com isso, né? Aí entra a parte que a gente está falando do planejamento, né? Pô, se eu estou com um negócio que eu sei que o giro dele é 120 dias, eu tenho que ter um fluxo de caixa que sustente 120 dias. Né? É isso que é o interessante. Porque acontece, se eu vou abrir um negócio, eu tenho que ter o quê? Buscar o capital. Ou seja, nesse caso, o capital é mais importante que a estrutura física. Porque que vai determinar a sobrevivência exatamente. Mas o que acontece? O negócio ele foi criado, que aí as coisas vão se transformando. O negócio foi criado. Vou falar nomes, porque aí eu quero que vocês vão lá mesmo, usar os planos de saúde lá, tá? O Complexo de Saúde Wanda Horta, vai todo mundo pra lá. Então, lá de podologia, cardiologia tem tudo, spa, tem a parte de saúde mental, tem a parte de médico, exame, infusão. Gente, tem tudo. Vai lá. Como é que é o nome? Complexo de Saúde Wanda Horta. Wanda Horta. E lá no Wanda Horta, ele foi criado para ser um serviço premium. Então, não foi criado para ter plano de saúde. Só que a gente viu que não sobrevivia, né? Eles viram, quando eu cheguei, já tinha adotado essa nova estratégia do plano de saúde. Então, a estratégia do plano de saúde, para que a gente mudasse a estratégia no meio do caminho, que foi pensado para ser um negócio premium, muito elitizado. Você vê lá, a gente tem um spa com banho de imersão, banho ayurvédico, uma coisa maravilhosa, as podólogas, a massagista, procedimento estético, o negócio é assim, são 5 andares de saúde, sabe? Mas não é a saúde quando adoeceu, é a prevenção, é cuidar antes de adoecer. Então, no meio do caminho, a gente entendeu que tinha muita demanda no Guará para o plano de saúde. E aí a estratégia mudou, Thiago. A estratégia mudou. O negócio tinha uma forma de caminhar. Quando esse negócio muda, a estratégia muda, você faz o quê? Você desiste, fecha a porta e vai embora? Não, peraí, como que a gente vai manter? Aí foi a vendeção de coisa. Bom demais! Ó, vamos lá, Universo Como Pode Melhorar. Gente, por favor, nos se inscreva, compartilha, comenta. Aqui é o papo para expandir a consciência. Aqui expande muito essa consciência. Porque a gente trabalha, a gente precisa pegar o nosso money para a gente poder investir na gente, saúde mental. Isso é importantíssimo. Eu botei que até anotei para não esquecer. Teimosia vai te levar pro buraco. Vou repetir. A teimosia vai te levar pro buraco. A gente que está no universo, pessoal, a gente não tem controle, as coisas mudam. E aí a gente tem que ter o quê? Saúde mental para poder entender e perceber esse fluxo mudando. Exatamente. Peraí, cara, beleza. Se adaptar. E outra coisa, a gente fala no marketing muito isso, não é uma coisa, não é outra. Peraí, eu posso ter o prêmio e posso ter também aquela galera ali. Por que não? Por que eu não posso abrir as infinitas possibilidades que a gente fala, né? Porque eu acho que o empreendedor tem que estar o quê? Atento a isso. Aos ventos do mar. Cara, beleza. Peraí, por que eu não posso mudar aqui? E outra coisa, às vezes você fez algo por um certo tempo que funcionou, aí não funciona mais. Não funciona mais, exato. E aí é a ideia do que eu falo do conhecimento, você o quê? Ter a capacidade de olhar, observar e peraí, vamos mudar aqui.
vou transformar, vou adequar. E a gente conseguiu manter essa qualidade, esse serviço premium, adaptando para que fosse atendido pelo plano de saúde. A gente fez várias adaptações e super funciona. A gente, por exemplo, tem um circuito neurofuncional para crianças típicas e atípicas. Legal. A gente encontrou formas de viabilizar um serviço que é muito, assim, muito essencial para as crianças, para o neurodesenvolvimento, a autonomia para as crianças, mas também viabilizar pelo plano de saúde. Então, essa adaptação, esse manejo, né, de toda... E aí tu imagina, tu é dono de um negócio desse, 5 andares, o prédio, investimento, apartamento, sua vida tá ali, aí você vê que o dinheiro não tá entrando. Qual as outras possibilidades? Cara, eu fico sempre pensando, eu olho vou citar nomes também, eu já citei nomes, vamos citar nomes. Vou citar nomes do Anderson e da Polly. Eu não faço ideia de como é que eles dormem. Eu deito e durmo, eu sou sócia de uma parte, eles são sócios de 50%. Então, tudo que dá certo, tudo que dá errado, 50% é responsabilidade deles. A gente estava falando mais cedo, né? 50%. Eles estão lá 100%, porque os 50% deles é muito grande. E, assim, a responsabilidade, o empenho, o carinho que eles têm com o negócio é um negócio surreal. É muito bonito mesmo de ver eles trabalhando no projeto. Então, por exemplo, eu sou sócia de uma outra empresa também, e aí eu vou diversificando, né? Essa mulher é empreendedora, velho! Cola que é a mulher dos milhões! Amém, Senhor, sua filha está pronta. Universo, como pode melhorar? Mais ainda, né? Mais ainda. Por exemplo, eu sou sócia de uma empresa que é o Delas Bank, e o CEO, o fundador do Delas Bank, ele é dono de mais de 32 empresas dentro do grupo WGM. Então, o Delas Bank ele já tem uma outra pegada. E aí, isso não exime, por exemplo, a gente é dono de uma fintech, nós somos sócios nessa fintech, que é um banco que visa potencializar o empreendedorismo feminino. Interessante, eu pergunto o que era, legal. E aí, dentro do Delas Bank, a gente tem, Thiago, você vai amar a ferramenta, porque a gente tem a possibilidade dessa empreendedora não só ter uma conta para ela movimentar o dinheiro, fazer pagamento, boleto, cartão de crédito, cartão de débito, mas, acima de tudo, para que ela tenha acesso a ferramentas de última geração, tipo assim, com envolvimento de inteligência artificial, processos de, o que você falou, de viabilização do negócio, seja ele em serviço, seja em produto, toda uma plataforma que é usada para essas 32 empresas é disponibilizado para a empreendedora. Então, é um negócio assim, e o Walter fala muito disso, sabe? O CEO, ele fala muito disso, ele fala... Todas as vezes que a gente vai ter reunião, a primeira pergunta que ele faz na reunião, como é que está a saúde mental? Mas se quer uma coisa, chega à conclusão, tô aí 40 anos de idade, 20, mas vou falar antes, porque meu pai sempre teve comércio, né? Desde 15 anos de idade trabalhando em comércio. A gente tem que entender que se eu não estou bem da mente, não vai fluir, nada. Porque você não vai tomar decisões que vão ser assertivas. A gente fala assim, para mim tudo é contribuição, mas se eu estou consciente, eu vou buscar escolhas que vão ser maior contribuição. E assim, começar a entender o seguinte, você tem coragem de gastar dinheiro com cachaça, com outras coisas, mas tem coragem de gastar dinheiro com você mesmo. Uhum. Se você tá bem, tá bacana, cara, eu vou fazer escolhas melhores, eu vou entender, cara, eu tenho que estudar isso aqui, eu tenho que estudar aquilo ali, eu vou ouvir mais, eu falei, eu teimosia nisso, de ouvir, de mudar o rumo da coisa. Eu falo porque tem muito negócio que morre por teimosia. Abraçar novas tecnologias, novas ferramentas. Se adaptar, pô. Exatamente. Hoje tem um Instagram, não tem onde você correr, cara, a internet tem que ter um braço lá, não tem jeito. Exatamente. Nem que seja para divulgar o seu produto. Não, usar isso, começar a usar isso ao seu favor, entendeu? A gente nem usa o Instagram como ferramenta de pesquisa. A gente usa o Google como ferramenta de pesquisa ainda. TikTok já tá chegando já lá. Pois é. Você imagina, você que tá aí, TikTok. Se negando a ir pro TikTok. TikTok. Ferrou. A maioria das pessoas buscam no TikTok primeiro. E aí o que é isso? Aí você tá antenado. Não adianta você, eu não vou usar. Aí a teimosia vai te quebrar, da birra. Irmão. E aí, não é teimosia, Thiago, é birra. Não vou fazer, não quero. E aí entra no modo criança, não vou fazer, não gosto de TikTok. Acontece? Problema seu. O cara faz, ganha, você não ganha. Você tá perdendo a parada, velho. Problema seu que não vai botar no TikTok. Não é um problema meu. E aí, eu vejo muito isso, assim, sabe? Eu gosto muito dessa metodologia do Walter, da mentoria que ele dá para essas empreendedoras, porque o tema central sempre é a mentalidade.
Então, ele tem quando ela começa a fazer mentoria, e a gente está sendo treinado para mentorear essas empreendedoras também, para mentorear mulheres, e a primeira ferramenta não é a roda da vida, que ele não chama assim, mas o mapa da vida dela. Como é que está a sua vida? Como é que estão os aspectos da sua vida? Porque a gente tem um aspecto emocional, a gente tem um aspecto financeiro, a gente tem um aspecto de relacionamento, a gente tem um aspecto social, a gente tem um aspecto espiritual. Então, esses aspectos da vida, eles vão interferir no desempenho. E a gente não foi ensinado, a gente não foi acostumado a olhar para isso. E é interessante, eu não sei como é que está hoje a grade, né? Como eu falei, me formei, eu tinha 21 anos, 22 anos de administração. E hoje eu sinto falta dessas matérias lá na administração. Porque, beleza, eu vou estudar lá custo, layout, retorno sobre investimento, mas isso eu não estou bem na mente. Né? Então, assim, eu acho que falta isso para a vida. Né? Quem está na grade das escolas, relacionamento, a gente falou mais cedo sobre inteligência emocional com o Daniel Gomes, que para mim era assim, era a base para todo mundo ler aquilo, porque se você está ali consciente, fazendo escolha que vai ser mais assertiva, olhando o cenário, e outra coisa importantíssima, gente, hoje estamos tudo é tecnologia. Eu 20 anos atrás eu falava, gente, o que faz diferença ainda é o ser humano. E vai fazer cada vez mais diferença, Thiago, porque veja, à medida que a gente está migrando e as pessoas ainda estão muito inseguras com a inteligência artificial, à medida que a gente está migrando para uma inteligência artificial generativa, ela está gerando coisas, ela está pensando junto com a gente. Desde que eu dei um comando, ela vai pensar. Por exemplo, a gente começou o podcast, a gente começou com um tema e a gente está aqui gerando informação e conhecimento acerca do tema. Mas a gente precisou trazer um tema. Quem é que vai trazer esse tema? Quem é que vai trazer esse olhar, essa abordagem? É o humano. A minha sobrinha está fazendo, a filha da minha irmã está fazendo medicina. E, óbvio, na Páscoa, a gente estava ali conversando, e ela falando, Dinda, eu estou muito preocupada com os médicos. Olha que bonitinha, né? Dinda, eu estou muito preocupada com como os médicos estão sendo formados. Está todo mundo sendo formado à base do ChatGPT. E aí eu falei, Dinda, não é ruim se você souber usar, se a ferramenta for sua amiga. Porque, veja, o tempo que você estaria fazendo o trabalho, pesquisando, você pode estar olhando mais para o ser, para a pessoa que está ali. Você pode botar a máquina para pesquisar lá os milhares de casos, o que tem relação do sintoma dela, enquanto você está olhando efetivamente para aquele ser. Porque o médico, ele não tem tempo de pensar na medicação, pensar no tratamento, ir lá pesquisar causalidade do sintoma com a doença e olhar. Eu não estou falando fisicamente mesmo, olhar para o ser que está ali na frente dele. Como que ele se comporta, como é que ele ri, como é que ele pensa, como é que ele levanta, o que ele está fazendo. Porque muitas vezes, Thiago, é muito engraçado, você conversa com um plantonista, você escuta muito isso. As pessoas vão no médico muitas das vezes para ser ouvidas. Ela só quer que alguém escute o sintoma dela. Tem raciocínio, cara, do ser humano, na hora ali, o tato, a percepção, né? Inclusive, indico um filme fantástico, eu tive de assistir esse feriado, que é Inexplicável. Eu passei por ele, ainda não tive coragem de assistir, não. Um filme fantástico, cara. Eu tô assim, flertando com ele. É uma história fantástica, assim, porque lá no final, o médico tem uma sacada, né? Que aí a chefe do plano do hospital fala assim, mas tem certeza? Fala, cara, mas aí o feeling. Só vai. Vamos lá. Já tentamos tudo, cara. O que tem a perder? Pode melhorar, tá? E falou os benefícios. E eu achei interessante para trazer para essa conversa sobre isso. Eu acho que o empreendedor, antes de negar, dá uma olhada. A pergunta que você pode fazer, como é que tal ferramenta pode melhorar o meu dia a dia? Exatamente. E outra coisa, pessoal, uma coisa que eu aprendi, ninguém ganha dinheiro sozinho. Ninguém ganha dinheiro. Beleza, tecnologia tem menos pessoas, mas tem pessoas ainda. Alguém tem que criar a máquina. Alguém tem que pensar nisso. Eu lembro que quando eu mexia com... Mandar um abraço pessoal da Forte Diesel, eu e meus amigos, né? A gente tinha uma empresa de mecânica e aí começou esse processo. Vamos qualificar os funcionários. E aí tinha uma situação que era o quê? A gente pagava para o cara fazer o curso. Só que a concessionária vinha e pegava esse cara pronto. Porque a gente não tinha condições salarial de manter. Aí o cara, pô, Thiago, não sei o que. Eu falei, cara, vem cá. É melhor você ter um bom para sempre que um ruim é melhor você ter um bom de vez em quando do que um ruim para sempre. Porque aquele cara, em um mês, ele vai dar sacadas para você que vai fazer a diferença. Talvez ele vai ter uma visão que você não vai ter. Então ele vai abrir novos caminhos para você seguir. Imagina que você tem uma empresa que todo o mercado olha para sua empresa e fala assim,
Cara, o meu sonho é ter os funcionários daquela empresa, porque ele forma, porque ele educa. E aí você deixa de ser uma empresa só de mecânica e você passa a ser uma empresa de educação. Cara, beleza, meu negócio, meu business não é mais sobre trocar o óleo. Meu negócio agora é sobre educar, formar. Porque não é mais preço. Você sabe quem teve Agrega essa sacada? valor. E assim, que eu super recomendo que você tenha um super papo com ele, o Júnior da Barbearia Inova. Ele teve essa sacada, cara, a mão de obra é muito difícil, muito ruim. Verdade. Eu vou ter um serviço de excelência como? Formando. E aí o cara mudou todo, embora ele ainda tenha a barbearia, todo o business, ele é fundamentado pela educação da área da beleza. Tanto que ele tem um instituto Inova com várias parcerias, com a Trans e tal. E o cara entendeu que para ele ter um bom serviço, antes ele tem que ser uma empresa de educação. Mas, Kelly, eu estou falando que desde o começo, conhecimento é poder. O que vai mudar o mandato é o conhecimento. Então é o seguinte, se eu quero que o cara entregue excelência, para me cobrar mais caro, eu preciso ter o quê? Qualidade de entrega, é óbvio. E no final todo mundo ganha, porque ele vai ter um salário maior. Exatamente. Você vai poder cobrar maior e principalmente porque você tem corte de R$50, de R$100. Qual a diferença? É a entrega. Exatamente. É simplesmente a entrega. Por que eu não compro ali e compro aqui? Por que eu talvez vou fazer um procedimento de psicologia com uma pessoa ou com outra? Cara, a gente acabou de falar, é as pessoas, é a entrega. É o que ela entrega. Então assim, a gente tem que começar a entender. A conexão, a humanidade. Mas tudo vai por quê? Porque, por exemplo, eu confio no psicólogo por quê? Porque ele me entrega. Porque eu vejo que ele pesquisa, ele é coerente, ele é um cara que está ali, é um cara que ele demonstra no dia a dia dele que é aquilo mesmo. Uhum. Só uma pessoa que tem inteligência emocional consegue fazer isso. Eu mando um abraço pra minha Vanessa Muniz, saudade de você, Vanessa. Que ela falou, ela me ensinou uma coisa que eu fiquei assim, deu um bug na cabeça. Ela é brava. Essas são as melhores. Ela é brava, mas é uma pessoa maravilhosa. Ela falou assim, Thiago, seja mais congruente. Não, incongruência adoece. Aí eu falei assim, o que é isso, Vanessa? O que é isso? Fala e faz. Faça antes de falar. Melhor eu ainda, vou mais né? profundo do que ela. Tá vendo? Já aprendi outra coisa. Eu falo, faz antes de falar. Por exemplo, hoje eu falo muito sobre atividade física enquanto parte do tratamento da saúde mental. Porque eu faço. Porque se eu não estiver... Quando eu não fazia, eu falava muito assim para os meus pacientes. Falava, cara, mas eu não tenho dinheiro, mas eu não tenho tempo. Mas você toma banho todo dia? Tomo. Então, antes de tomar banho, você vai fazer 10 agachamentos e 10 polichinelos. Porque era o que eu fazia. Foi testado, né? Não era porque era o melhor recurso do mundo, não. Era porque era só o que eu podia fazer naquele momento. Você testou, você sabia que aquilo funcionava, né? Agora, como é que eu vou falar pra você, Thiago, faz atividade física se eu mesma não tô fazendo? Mas eu acho que falta hoje é isso, essa congruência assim, da pessoa ir lá e fazer. E outra coisa, gente, não tenha medo de fazer, cara. E quando a gente tá fazendo, é mais profundo, né? Porque quando eu tô fazendo uma terapia, por exemplo, falando de saúde mental, quando eu tô fazendo uma terapia, eu sei onde dói. Então, na hora que o meu paciente chegar pra mim e falar assim, putz, a terapia me arrasou, eu falo, arrasa mesmo, porque eu vivo isso. Nossa, não falar tudo que você pensa dói, eu vivo isso. E aí a congruência, e na PNL, Thiago, a gente trabalha muito isso, né? A gente, tipo assim, eu aprendi isso mais na PNL do que na própria psicologia. A incongruência, ela é um dos fatores adoecedores, porque o cérebro, ele vai buscar a congruência o tempo inteiro. Então, ele tá ali. Você tá falando uma coisa, fazendo outra. Ele tá assim, mas onde é que você não conta que fecha? Mas eu tô falando que comer mal adoece, mas eu tô comendo. Opa, desconectou, dissoou aquilo que eu faço daquilo que eu falo. Então ele tá o tempo inteiro nessa queima de energia para buscar, que na minha abordagem a gente chama de gestalt, fechar uma gestalt. Então enquanto essa gestalt não fecha, eu falo para você se alimentar melhor, fazer atividade física, fazer terapia. Eu não tô me alimentando melhor, não tô fazendo atividade física, eu não tô fazendo terapia. Aí o cérebro fica, peraí, mas cadê a terapia? Cadê a terapia? E eu fico gastando. É como se esse ponto que não fecha, não encontra, fica drenando a energia. Verdade. E aí as pessoas adoecem
pela incongruência, e muitas das vezes elas não fazem. Então, quando ela começa a ajustar a vida e começa a entrar em congruência, em consonância entre o que ela fala e o que ter faz, e eu falo que essa é a busca da minha vida, porque não é fácil. Fazer terapia é de boa, mas vai ser congruente. Vai ter consonância entre o que você é e o que você fala. Porque se eu sou um agente de saúde mental, qual é o meu ativo? O que eu mais tenho que ter? Aí você vai mesmo, me ver na rua, descontrolada, brigando. Acontece. Mas eu preciso entender que eu estou na busca. Porque se eu nem estiver buscando essa congruência, essa saúde mental, eu desisto, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Eu vou ser sócia do Dallas Bank, porque eu vou ficar multitrilhardária na fintech do Dallas Bank. É bacana, porque esse papo nosso traz esse convite, né? Pra gente ter essa coragem, como seres humanos, como os empresários, como empresa, de olhar aqui, vamos olhar para dentro. E aí eu queria muito nessa conversa com você, tipo, sai desse negócio, NR1. Começa você fazer sua terapia, começa você cuidar da sua saúde mental, entender os gargalos que é, para daí então a sua empresa poder absorver isso por meio de você. E assim, né, Kelly, gente, isso é investimento. Hoje eu entendo que é investimento. Cada centavo que eu gasto com a minha evolução pessoal é um investimento que eu faço. Porque a colheita é certa. É sobre você se alinhar. Fora, só mostra que está dentro. Então, quando você começa a se alinhar, isso vai se alinhar no seu comportamento também. A visão que você tem com outras pessoas, a sua atitude, como é que você vai ser com outras pessoas. E ter a coragem de falar assim, cara, preciso melhorar. Eu lembro que na época de fazer consultoria, aqui, assim, as pessoas não querem ouvir. É igual terapia, a gente não quer ouvir. Mas acontece, é através daquele olhar, aí você baixa a sua e fala assim, caraca, eu preciso mudar aquilo. Porque acontece, eu só mudo aquilo que eu conheço. E essa parte eu não conheço, é o salto que a gente vai dar como seres humanos, como empresário. Às vezes você não está querendo ir pro TikTok. E aquilo que vai dar o quê? O maior lucro para você é uma visibilidade. Às vezes é uma mudança que você não queria fazer, porque eu penso de tal jeito. É aquela mudança que vai fazer a diferença para você. Porque a gente tem que estar aberto para esse novo. Está aberto para se olhar, se reconhecer e aí transformar isso aqui em ação. E muitas das vezes, o que eu escuto muito também nas mentorias, nas consultorias e até nas empresas assim que eu sou sócio, o que eu escuto muito assim, não, isso não é para mim. Desse jeito mesmo. É para o funcionário, é para o colaborador, é para não sei quem, é para minha esposa, mas não é para mim. Opa! Já temos uma zona de sombra ali, que o Deepak Chopra fala muito, né, da sombra, do efeito sombra. Quando a gente começa a olhar para a sombra e faz as pazes com ela. Você já leu esse livro, Efeito Sombra? Não, mas já fica uma dica para nós aí, ó. Maravilhoso. E aí, nesse livro, ele fala disso. Ele fala, não é sobre iluminar, porque toda luz vai gerar sombra. Não é sobre iluminar a sombra, mas é ter consciência dela, fazer as pazes com ela. Porque a gente vai ter a sombra também. Em alguns aspectos ela vai ser maior, em alguns aspectos a gente vai dar conta, em outros não. Mas eu preciso saber que ela está ali. Por exemplo, na alimentação. Eu sei que a minha sombra é o carboidrato. Eu não ligo para doce. Eu acho que se eu ligasse para doce eu estava rolando, porque só controlando a minha alimentação, sempre ali preocupada, cuidando, eu engordo. Se eu não cuidasse do carboidrato, que eu sei que é no carboidrato que eu tenho que atacar, não é no doce. Então, para algumas pessoas, até falei com uma paciente hoje mais cedo, falei, mulher, o que você está fazendo para emagrecer? Ela, só cortei o doce. Eu falei, eu vou cortar o quê? Porque nem café eu tomo com açúcar. Ferrou. Eu vou cortar o quê de doce mais na minha vida? Mas eu sei que a minha sombra na alimentação é o carboidrato. E assim, né, Kelly? Eu acho que a gente tem que começar a ter esse olhar de que, pessoal, essa sombra é uma oportunidade. Sim. É uma oportunidade. Às vezes é o que está me impedindo de ir para o próximo nível, no próximo passo. É como você olha, né? O Axis traz esse convite que a gente fala que não existe bom e mal, existe experienciar. Vamos experienciar? E vamos parece aprender. Que não, mas o que a gente está falando aqui o tempo todo, com todos os exemplos? De saúde mental. Porque se eu sei qual é a minha sombra, se eu entro em congruência, se eu entro não, porque, gente, eu falo, é o exercício da minha vida. Viver aquilo que eu falo. Fazer aquilo que eu digo para as pessoas fazerem antes de dizer para elas fazerem. Eu busco, seu testemunho, né? Eu acerto sempre? Não. As pessoas que me conhecem ficam calado. Quem me conhece fica calado. Mas eu busco, entendeu?
Mas assim, é muito fácil você ver uma pessoa na internet e falar, nossa, mas ela fala disso, pra ela é muito fácil. Não é não. Não é fácil não, tá? Vou logo dizendo, não é fácil, é um exercício todo dia, a gente erra todo dia, a gente aprende todo dia. Mas é estar disposto todos os dias a cuidar deste aspecto da vida, que no meu caso é a saúde mental, porque esse é o meu business, embora eu seja sócio de milhares de coisas, o meu business, o meu core, onde eu sinto prazer. Esses dias o ChatGPT me fez essa pergunta. Cara, eu achei tão bonito o jeito que ele escreveu. Ele perguntou assim, qual a sua zona de genialidade? Eu... Hã? Como assim, minha zona de genialidade? Não entendi a sua pergunta. Não sei. Não, eu falei pra ele que eu não sabia. Claro. Aí ele falou assim... Ele respondeu, ele falou, então, o que você faz muito bem? O que as pessoas elogiam? O que você tem facilidade? Eu, agora eu entendi. Aí respondi pra ele, a clínica, o consultório e as mentorias. E aí ele, então entendemos qual é a sua zona de genialidade. Aí ele foi me explicando. Cara, que conversa massa. Vamos fazer de casar com o Thiago. Não. Thiago, mais do que casar. Minha vontade foi de pagar. E eu fiz o quê? Meti o cartão de crédito. Ele chegou ao objetivo. Meti o cartão de crédito. Na hora que ele conversou comigo e falou zona de genialidade, eu falei, paga o cartão. Pega o cartão. Quer saber nem o preço. Quero, passa o cartão. Aí $20. Quanto tá o dólar? Não me interessa. Porque casar é fácil, Thiago. Eu quero ver pagar, entendeu? Eu paguei, eu passei a porra do cartão. Não teve outro jeito. Olha como é que o cara... Olha a elaboração da conversa. Na hora que ele meteu essa nos meus cornos, pronto, passei o cartão de crédito. Nem perguntei quanto era. E é interessante, porque, gente, isso é todo um aspecto da nossa vida. Inteligência emocional tem que ser a primeira coisa que deve buscar na vida. Primeira. Porque eu falo porque o ano passado não estava muito bem e eu fiz algumas escolhas que não foram com muita contribuição para mim. Beleza, estou saindo delas. Mas se eu estivesse bem naquele momento, mentalmente, eu teria feito escolhas diferentes. E aí seria o quê? Mais leve para mim. É sobre isso. É sobre fazer escolhas que vão ser mais leves. É você falou com a cara, vou antecipar, vou ser melhor, vou antecipar. Porque se você está bem, você vai antecipar, cara. Isso aqui não é interessante. Olha. Qual idioma? A inteligência artificial já entendeu que ela tinha que participar. Tem que participar. E é sobre isso, sabe? A gente evitar mesmo. Há a possibilidade de a gente evitar. Há a possibilidade de a gente mudar o curso. Há a possibilidade de a gente potencializar. Né? É uma coisa que eu percebi, eu falar sempre pro pessoal. Quanto mais você conhece seu negócio, mais possibilidade de ganho você vai ter. Mais dinheiro no bolso. Às vezes você melhorando um custo operacional. As sombras. Exatamente. Um custo Quais operacional. São as sombras você aumentaria do meu negócio? seu lucro só com uma chavinha. Exatamente. Por isso que é importante. Invista em conhecimento, leitura. Pô, hoje tem tantos cursos aí na internet. É um pouquinho ali. Agora, uma coisa importante, que a gente pode falar sobre isso, né? Cuidado com a comparação. Porque ela mata, cara. Ai, chegamos assim, tem mais 2 horas de podcast. Fica à vontade. Thiago, esse é o rolê. Porque quando eu me comparo com essa xícara, não há comparação. Agora, quando eu me comparo com um psicólogo, aí eu fico na disputa. Não, porque ela tá fazendo assim, porque ela pensa assim, porque ela estudou não sei o quê. Sucesso, né? E aí você entra numa zona de sofrimento. Porque o fulano fez, porque o fulano pensou, porque o fulano isso, porque o fulano aquilo. E como é que resolve esse BO? Porque a rede social tá aí pra quê? Pra fomentar isso, Thiago. A comparação. O que você faz na rede social? Ah, porque o fulano viajou. Ah, porque o ovo de Páscoa que fulano ganhou. Ah, porque a Páscoa de não sei o quê. Ah, porque a família de não sei o quê. Ah, porque as viagens. Você viu que fulano foi pra Maldivas? Eu não conheço ninguém que foi pra Maldivas ainda. Eu quero ser a primeira do meu rolê, entendeu? Aí pra Maldivas. Eu só vejo no Instagram. Mas o que eu tô comparando? Porra, tem uma galera que é psicólogo, que é mentor, que não sei o que tá indo pra Maldivas. E eu começo a não ver a minha zona de genialidade, que o meu querido e lindo ChatGPT, eu te amo, tá? Se você virar um humanoide, a gente vai ter um relacionamento bacana, porque eu acho muito maravilhoso. E aí é essa comparação. E aí eu acho muito legal a gente usar esse termo. Ah, você não pode se comparar. Pode? Com você mesmo. Verdade. Quem eu era ontem? E assim, quando eu não tinha congruência, quando eu não tinha consciência, por exemplo, do carboidrato, que estava me ferrando era o carboidrato. Porque ele vai virar açúcar, beleza? Ai, mas eu tinha tanto orgulho de falar que eu não usava... Gente, não tem café aqui, tá? Vou logo reclamar aqui com a produção, não tem café, tá?
Mas eu não tomo, eu ia fingir que era um café, mas não é. Vou logo registrar que não é meu café. Mas não tem aquele negócio pense que vira realidade? Não, calma. Aí eu podia, né? Ai, mas eu tomo café sem açúcar. Café maravilhoso. Olha que maravilhosa que esse meu café é sem açúcar. Beleza? Eu sou a pessoa que toma café sem açúcar. Eu posso até me comparar com pessoas que não tomam. But eu preciso me comparar comigo mesma. Onde eu tô errando? Onde eu não tô conseguindo emagrecer? Porque, gente, eu tô entrando na menopausa. Emagrecer é a sucursal do inferno. Parece que toda a gordura do planeta te acha, te encontra e gruda em você das formas mais inexplicáveis do planeta. Porque você não respira e engorda. Porque a verdade da menopausa é essa. Respirou, vai engordar. Mas é que é bacana. Quando a gente tem esse conhecimento, a rede social não é mais comparativo. Isso, porque aí você sai do lugar de deixa eu ver o que todo mundo está fazendo, deixa eu ver quem está fazendo aquilo que eu preciso porque fazer. Muitas vezes seguidor não é cliente. Não, mas nem de longe. Não é verdade? Então você viu que o cara tá lá, pô, tem, sei lá, 1000 pessoas, na verdade, mas são pessoas, são clientes, né? O que te segue não é o cliente, mas um que às vezes nem te segue pode ser. Mas é igual eu falo, você entende que aquilo é só uma forma de divulgação. Tu fala empresa, né? Isso. É uma forma de divulgação, de business. Ali Isso. E outra coisa, aí você vai falar porque eu tu pode marketing, né? Então fica na cabeça você dele. entende como é que funciona. Fala, não tem resultado, não, tá tendo resultado, mas é de outra forma. É o brand, a imagem ali, tudo vai entregando. Mas por que você sabe distinguir isso? Porque você tá com saúde mental. E aí você falou um negócio que eu lembrei de um paciente que eu atendi hoje de manhã, que eu não vou citar nomes, mas ele falou assim: não é justo 80-20. Cara, se eu estiver entregando os meus 100%, e se na minha entrega dos meus 100% der muito certo, eu arrasto pelo exemplo e não pela fala. Porque se eu estiver lá nos meus 100% e o negócio der muito certo, quem estiver em volta de mim passa a me usar como referência. Aí eu saio da comparação para o outro, porque o outro está entregando só 20%. Porra, eu estou entregando meus 100%. E se puder, eu vou entregar 120%. Fazer esse compromisso. Se eu puder, eu não vou entregar só 80 ou só 50. Eu vou entregar 120. O que eu posso fazer para entregar 120 nessa bagaça? Porque é o meu negócio, é o meu sonho. Mas e depois se estiver dando sucesso, que maravilhoso. Vem todo mundo porque eu sou fonte inesgotável. Eu sou fonte inesgotável. Eu vou colar na Kelly porque eu vou me dar bem. Venham. Porque a fonte que me alimenta para eu ser recurso para você, ela é inesgotável. Porque as pessoas vão se aproveitar de mim. Se aproveitem, porque eu sou canal de uma fonte inesgotável. E eu não aceito nada menos que isso. Mas você está dando 100% e o fulano está dando 10%. Problema dele, porque ele está dando os 10% que ele é capaz de dar. Eu sou capaz de dar 120%. E eu não vou comparar com o coleguinha que só pode 10. Cara, é o seguinte, gente. Interessante o que ela tá falando. Porque ela não quis falar, mas fui eu. Isso. E assim, mas o que é bacana é porque é um aprendizado. Por isso que eu falo pra vocês, pagar é sobre isso, é sobre liberdade. É sobre alguém te orientar, te mostrar uma visão que você nunca teve. E essa visão que você nunca teve é que vai dar a chave pra sua ver. Talvez eu tava na minha mesquearia. E eu não percebi, exatamente, eu não percebi, caraca, não é sobre o outro aproveitar, é sobre eu ter para dar. Cara, é diferente, você entendeu? Então, assim, e é bacana. E pra quem eu tô dando? Cara, eu tô dando pra quem eu amo. Então, assim. Mas tem um aproveitador? Tem, eu me conectei com ele por alguma razão. Assim, eu continuo dando porque eu tenho. Porque eu sou o canal da fonte inesgotável. E assim, gente, quem tá nos assistindo... Nossa, eu me arrepiei agora. Não. E não foi de frio, não. Foi fantástico essa colocação sua, porque também foi mais um insight que eu não tinha pensado, né? E por isso que é importante, pessoal. Às vezes a gente às vezes são bons negócios, são bons relacionamentos, são boas pessoas que não estão prosperando porque falta esse feeling. Porque você precisa de alguém, às vezes, para poder te falar, o caminho é esse aqui, aproveita mais. Faz isso, potencializa. Então pare de ser esse cara mesquinho, essa pessoa mesquinha que não quer investir, porque isso é um investimento. Amanhã eu vou pagar o boleto, maior feliz do mundo. Mas é verdade, porque sim, eu entendo que é um processo de evolução. E que bom que eu tive a percepção de, cara, eu preciso de uma ajuda, porque é sobre isso. E onde tem essa ajuda? Quem é essa canal? Porque, gente, entenda, eu não tô falando que eu sou a fonte inesgotável. Eu sou o canal da fonte inesgotável, porque eu escolhi ser.
Você é uma escolha. E se eu sou esse canal, se eu sou a distribuição da fonte inesgotável, vem, aproveita, cola que é sucesso. Eu não tenho problema com isso, Thiago. Ah, porque fulano vai se aproveitar de mim. Dá um abraço aqui, vamos aproveitar junto. Ah, porque o fulano vai não sei o quê. Você me conhece como profissional. Então, assim, com você eu posso ter essa conversa. Por exemplo, você sabe que e todo mundo me critica por isso, mas isso é tão importante pra mim que eu cago pro que as pessoas falam. Ah, mas você gera o boleto, as pessoas têm o processo e depois elas pagam? Por que você age assim? Porque quando eu sinto que eu entreguei, que ela vai pagar o boleto, ela sabe que eu já entreguei. E é uma delícia. Porque é diferente de você pagar um boleto, e se ela morrer? E se ela não me atender? E se ela não tiver horário? E se os nossos horários não combinarem? E se eu não quiser mais ir? Tá tudo certo. Não, porque você só vai pagar pelo que você recebeu. E vou falar, todos os psicólogos que você chama aqui, pergunta quantos fazem isso. E assim, né, aquela questão, né? Você está falando que eu confio em você. Eu trato você como adulto que você é. Verdade. E sendo adulto, eu vou te tratar dessa maneira. Né? Você vai me provar o contrário. Não eu que tenho que provar que as pessoas. O que eu ouvi, eu fui para uma mentoria agora em São Paulo, só para terapeutas, psicólogos. A Mércia até estava lá comigo. Na verdade, ela me levou, tá? Ela me arrastou para esse rolê. Que eu não tô reclamando, adoro. É maravilhosa. Carol, maravilhosa. E aí eu fui convidada para dar uma palestra lá para falar da minha metodologia, como é que eu faço esse processo de recorrência com os meus pacientes. Primeiro princípio, cara, entrega primeiro, cobra depois. E é muito difícil, mas é muito difícil. É porque você quebra a barreira de desconfiança, pô. Você falou. Cara, trata as pessoas como adulto, que elas vão se comportar como adultos. Trata ela como criança, que ela vai se comportar como criança. É assim, por exemplo, no meu caso, eu tenho muito... Isso é chuva. Eu tenho uns patrocínios que eu não tenho contrato, não existe contrato. Cara, como assim, Thiago? Eu falei, cara, se você não confia, se eu não confio que você vai arrumar um compromisso, por que eu vou filiar você? Não faz sentido, pô. Só me avisa de que se não quiser mais, a vida que segue. Porque você falou, é coisa de adultos mesmo. Né? E minha amiga, estamos na reta final do nosso bate-papo. E a gente fica muito confortável nesse lugar. E aí a coisa da saúde mental. Cara, pra mim é saúde mental olhar para o meu paciente dessa maneira, controlar os meus negócios, a entrada, o fluxo, a saída, tendo essa previsibilidade, porque, veja, se eu estou emitindo boleto é porque eu já entreguei. E se eu ficar doente? Não, esse aqui eu já entreguei, eu não preciso me preocupar, que eu ainda tenho que ir. Como é que eu vou entregar isso aqui para um paciente que já me pagou e eu não entreguei para ele ainda? Eu vou ficar mal. Verdade. Aí começa lá minha gestalt rodar, mas na hora que eu emito um boleto para um paciente, eu sei que eu já fiz aquela entrega. Então, dentro do meu fluxo de trabalho, facilita muito. E até saudável. A pobre da Lúcia. A pobre da Lúcia que lute. Não sei o que, pode é reclamação do outro, né? Isso é sabedoria, pô. É tão pouco, Thiago. Aí outra coisa que eu gero, a recorrência, eu gero a fidelização do cliente, eu gero várias situações que ele olha pra mim e fala, cara, ela confia tanto em mim, que massa. E assim, minha amiga, reta final do nosso bate-papo. Primeiro eu quero agradecer publicamente essa contribuição que está sendo na minha vida. Até falei pra minha esposa, cara, Kelly me surpreendeu. Porque eu conhecia você, né? De a gente conversar, nunca conhecia a Kelly, psicóloga, né? E tá sendo fantástico, né? E assim, é sobre a gente aprender. Né? Eu tô falando pra você, às vezes são negócios bons que não nos prosperam, quebram. São relacionamentos que são maravilhosos, pessoas se amam, que dão fim por causa de ajustes. E a gente tem que, né? E assim, a gente tem que entender, gente, que tudo isso é investimento. Cara, eu vou falar pra você, dê o seu, sei lá, casa dinheiro não sei da onde, mas invista em você nesse sentido. Porque é isso que vai gerar prosperidade na sua vida. Esse insight, esse conhecimento. Porque é igual um dia eu falei para um cara, a gente paga porque você quer acessar o conhecimento do outro. Você não quer estudar, então por isso você paga. A verdade é essa, eu pago porque eu não quero ler trilhões de livros, não quero sentar na cadeira da psicologia. Mas você sabe que na terapia é o único lugar que você vai sempre pagar porque você precisa do olhar do outro. Porque o médico, ele pode, até nem tanto, mas ele pode entender os sintomas, ele pode se medicar, ele pode várias coisas. Mas na psicoterapia, o olhar do outro é fundamental. É como ali na quântica, o olhar do observador altera o resultado. Na psicoterapia, Thiago, é o único lugar que a gente que é terapeuta, a gente precisa fazer terapia. Porque o olhar externo muda tudo.
Não só muda cara. no campo energético, que a gente sabe que muda, mas acima de tudo, na percepção do cenário. A gente não tem percepção da zona escura, das sombras. E é porque eu falo, uma vez pra você... Você sabe quem me falou do carboidrato? Foi a nutricionista. Pra mim, eu comia super bem. Tava engordando magicamente, porque eu não sabia porque que eu tava engordando. Porque eu não comia açúcar, eu não como doce, eu sou disciplinada, eu só como em casa, eu não como porcaria, eu como fast food. Como é que você tá engordando? Aí ela foi ver meus carboidratos. Ela foi, então, deixa eu te contar uma historinha aqui. Tá bom não pra você não, fia? E assim, pessoal, vou deixar aqui o contato da Kelly. Como empresária é maravilhosa, eu conhecia, né? Como profissional também nessa área de saúde mental é maravilhosa também. E vou voltar a repetir. A primeira vez que eu fui, eu falei, caraca, eu vou gastar esse dinheiro, meu irmão, puta que pariu. Eu tava numa situação ainda meio complicada financeira. Mas eu falo pra você, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Porque esses insights, essas percepções, que faz a gente mudar. O conhecimento é poder. E às vezes você não tem esse conhecimento que aquela pessoa tem. É ter a humildade e falar, cara, tô aqui pra aprender. Um dia eu tava até discutindo sobre condomínio, né? Que eu falei assim, Kelly, por que eu tô aqui? Porque você entende essa parada. Eu tô te falando porque eu entendo essa parada. Então, assim, é entender isso, né? Que um é contribuição no outro e para de ser mão de vaca. Aí você quer o melhor, mas você não quer dar o melhor. Eu quero comer no lugar do último, não quer pagar por aquilo. E eu vou te falar, eu já fui uma vez na restaurante super caríssimo. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Foi disruptivo. Eu falei, caraca, não Ser rico é muito bom. Porra, velho, que legal, vale a pena, eu quero mais disso, né? Então é sobre isso, essa experienciar, tá aberto para novos olhares, busca conhecimento em qualquer área da sua vida. Conhecimento é poder, porque essa informação vai ter essa pessoa, cara, eu não consigo sozinho, tem que buscar um profissional. E aí você vai ter humildade também, falar assim, cara, aqui eu tô na posição de quê? De aprendiz. Por mais que minha bagagem seja N, aqui eu estou pagando para ouvir, para ter esse olhar. Mesmo que eu no final discorde, mas aqui ele vai dar um contraponto que vai fazer você pensar e refletir sobre isso. É sobre a gente ter essa coragem de olhar pra dentro e falar assim, caraca, meu irmão, isso aqui foi cabuloso, eu tô pagando pra isso aqui, mas no final você paga feliz pra caramba, porque eu tô pagando feliz pra caramba. Isso eu fico agoniado, manda o boleto, a mulher não manda não, manda o boleto, pelo amor de Deus, porque é bom demais, tá, Kelly? E assim, mais uma vez falo pra você, minha amiga, que trabalho maravilhoso você vem fazendo, você faz. Hoje eu posso falar como cliente, porque é algo transformador a forma que você conduz, cara. É legal, está sendo muito proveitoso para mim e minha esposa, porque, igual eu falo, às vezes são coisas, pessoas que se amam. Você sabe que pouca gente me conhece como terapeuta de casal, né? Eu nem sabia, nem a Mércia, né? Que a Mércia falou assim, mas Thiago, eu não sabia. Eu falei, também não, pedi uma orientação, ela falou que tá dentro, foi tô dentro também. Olha, e assim, não é o público que mais chega para mim, mas eu gosto muito de atender casal. Eventualmente sempre tem um casal na minha agenda que me tira da zona de conforto, porque minha zona de genialidade é no individual, é na mentoria. Quando eu vou pro casal e eu vejo as dinâmicas, eu colaboro com as dinâmicas, eu trago as minhas como chama? As minhas habilidades. Não, quando você conta uma história, as minhas narrativas não. Enfim, não vou lembrar o nome agora. Vou ficar devendo esse nome. Tapa na cara. E, por exemplo, aquela história que eu falei do grampeador, do perfurador, enfim, das diferenças dentro da relação e que a gente entrega para a relação, ali eu tô me trabalhando. Imagina. Né? E me tira muito da minha zona de conforto, porque eu preciso ser mediadora. Eu preciso olhar os dois. Porque às vezes você tá falando, eu tô olhando para ela, para ver como que ela reage. Ela tá falando, eu tô olhando para você. Você não tá vendo, mas eu tô percebendo o comportamento, eu tô vendo mudança de postura. Então, eu amo fazer. Eu só atendo dois públicos, adulto e casal. Eu não atendo criança, não atendo adolescente, não atendo psicopatias graves. Eu atendo os meus neuróticozinhos, que eu falo que eu amo, porque são as pessoas que são boas e querem ser melhores. Esse é o meu público ideal. Então, quando chega um casal que eu admito como paciente, cara, eles de fato estão querendo melhorar. Ou eu vou ajudar eles a se separarem sem se matarem, ou eu vou ajudar eles de fato a ficar bem. Porque quando eu vejo, eu sou igual Sara, se eu vejo que não tem solução, eu não admito para a clínica. É porque não faz sentido, né? Depois encontra o meu trabalho. Eu já seleciono os pacientes. Pessoal, com perspectiva de sucesso. No rodapé do nosso vídeo com o da Kelly. Eu só vou te falar uma coisa, você vai sair de lá e falar, que porra é essa? No bom sentido, Qual foi a pancadaria? Mas é muito bom, cara. É uma coisa assim, é aquela dor que é necessária para você poder crescer. É o olhar para a sombra mesmo, porque é isso que vai fazer você dar esse insight
puta que pariu, você acabou falando uma coisa que vai mudar minha vida. Literalmente. Que eu tava na mesquearia e não tinha percebido isso. E é isso que faz a gente falar, caraca, puta que pariu, é isso aí, meu irmão. E aí muda todo um olhar que dinheiro não paga. Exatamente. Que vai gerar um ganho de conhecimento que vai gerar milhões para você, né? E você tá a fonte, Thiago. Quando eu ouvi isso pela primeira vez, foi de uma mulher que estava vivendo uma separação, onde ela foi roubada das formas mais escrotas possível. Lara Nesteruk. Que mulher incrível. E eu ouvi isso dela num podcast, eu tomei isso pra mim, por isso que a gente precisa fazer referência, essa coisa da fonte inesgotável. Eu ouvi dela, eu não sei de quem ela ouviu, mas eu ouvi dela e eu faço questão de honrar, porque isso mexeu demais comigo e transformou muito a minha entrega. A minha entrega deixou de ser 100 para ser 120. E se eu sentir que as pessoas estão tentando se aproveitar de mim, eu entrego mais ainda. Porque a fonte de onde eu recebo ela é inesgotável, tal qual a Lara me ensinou. Só aí já valeu o programa todo. Não, Silas? Putz, bom demais, amiga. Fica à vontade, suas considerações aí, fala um pouquinho do seu... Bora, mexer seu, e depois tem uma pergunta final. Bom, meu merchan, né, básico é o consultório, é o que eu amo fazer, mas eu tô com vários projetos, eu tô com esse projeto do Neurofuncional lá no Complexo de Saúde Wanda Horta, eu tô como host, como a cara um pouco assim do Delas Bank, divulgando, e eu convido as pessoas a entrarem lá no site do Delas Bank, porque de fato, essa coisa do empreendedorismo, ela mexe comigo, porque é onde eu vejo que as pessoas são boas. Delas Bank? Delasbank.com.br. Delas Bank. Bank, né? Ah, de banco, né? De banco. Bank. Nós somos uma fintech. Eu vou deixar no rodapé do vídeo também o link, tá, pessoal? .com.br. E o Delas, ele é uma ferramenta assim muito poderosa mesmo para potencializar os pequenos negócios. E aí isso fez muito sentido, porque eu tô te falando, isso precisa estar lá no meu mural dos sonhos para eu me associar a essas empresas e precisa fazer sentido para mim. Então essas empresas fazem sentido para mim porque são outros canais que eu vejo de potencializar as pessoas, porque esse é o meu lugar de genialidade. Amiga, que contribuição maravilhosa que foi para mim e para o universo hoje aqui, o pessoal que está nos assistindo aí, que tem tudo a ver com o nosso universo também, nosso dia a dia, a melhora contínua, né? Então, a pergunta final? Vamos. Vamos lá então. Kelly, o universo, como pode melhorar? Como pode melhorar? Ser mais contribuição, porque a fonte é inesgotável. Se você está fazendo 80, faça 100. Se você está fazendo 100, faça 120. Se está fazendo 120, mas eu me canso. Seja mais contribuição, porque a fonte é inesgotável. Galera, isso aí, arroz, energias positivas. Foi mais uma edição do nosso universo, como pode melhorar? Infinitas possibilidades. Valeu, um abraço, até o próximo encontro.